até agora eu pude perceber assim que a gente trabalhou muitas coisas diferentes e a gente está passando aí por quase uma construção de um framework, né? E levando vários pontos que muitas das vezes a gente acaba sendo desconhecido para o programador, porque isso já está implementado, então o cara acaba nem se preocupando muito em saber e descobrir essas situações. Mas uma coisa interessante agora vai ser a gente trabalhar com uma classe chamada DTO. Seria uma classe para a gente fazer o transporte de um entre classes, né? Para facilitar ali a tipagem e a gente não se perder nesse meio do caminho. Então, bora ver como é que a gente pode fazer isso. Aqui dentro do projeto, vamos criar uma classezinha chamada DTO. Tá? E aí, essa classe, vamos fazer da seguinte forma. Ela vai implementar o arrayable, que a gente viu, que precisa ter um método do array. Essa classe vai ser uma classe abstrata. Abstrata. Ó. Então, com isso, a gente garante que ela não vai ser instanciada. E aí, nesse toArray aqui, primeiro vamos entender o porquê que eu vou fazer isso aqui, tá? Muitas das vezes a gente tem uma classe aqui de input, que foi o caso, ó. A gente tinha uma classe de input, a gente definiu algumas propriedades, e ao fim a gente tem que fazer um toArray para poder funcionar lá naquela nossa estratégia, né? De inserção do banco de dados no nosso builder. Então, se para cada input a gente vai ter que fazer esse toArray, não seria tão interessante. Então, vamos tentar construir essa parte do array dinamicamente. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode, primeiro, estender essa classe de um DTO. Tá? Então, obviamente, essa implementação aqui fica a cargo desse DTO, já que a gente está implementando ele. Apesar de ser uma classe abstrata, a gente está implementando parte dessa classe e quem fizer a herança vai ganhar essa implementação aí. Tá? Então, como que a gente pode fazer? O objetivo é a gente chegar em algo parecido com isso. Tá? Eu vou deixar aqui para a gente ir observando. Então, de cara, como é que a gente poderia obter as propriedades de um objeto? Né? A gente poderia fazer o uso da reflection. Então, a gente pode ter aqui, ó, new reflection properties dessa classe que está instanciada. Então, reflection. Vamos botar aqui. Vamos lançar aqui a exceção. Vamos colocar aqui como array esse método. Vou até conferir se aqui na interface está como array. E o que seria esse reflection property? Se a gente procurar aqui no Google, vamos dar uma olhada. A gente tem a possibilidade de fazer aqui um new nele, passando a classe. E aí a gente teria algumas informações dessas propriedades dessa classe. Vamos testar esse cara, então, para a gente poder fazer essa brincadeira. Deixa eu colocar aqui DTO teste. Deixa eu só trocar aqui o nome para DTO maiúsculo. Como que a gente vai fazer esse assert? Já que o DTO não pode ser instanciado, vamos utilizar aquela classe que estende o DTO. Então, new input, e aí eu faço aqui DTO toArray. E no fim a gente faz aqui um thisAssert true. E aí agora eu começo passando as propriedades. A gente tem aqui bank code como sendo 1, botar aqui o fee como sendo 1.4, a data como sendo um carbon, pode ser um carbon não. E por fim a gente tem aí o preço por 4,50. Observe que ele até deu a sugestão aqui de a gente ordenar as propriedades. E agora eu quero ver esse array sendo formado. Então eu não preciso fazer um assert true, e sim um assert equals. Eu vou até chamar ele de atual. Eu espero que o atual na propriedade price tenha o valor ali de 4,50. Eu espero que seja isso.
Eu também poderia fazer um assert aqui do... um assert true, pode ser, verificando se essa variável aqui é um array. Então, isso aqui me garante que quando voltar essa propriedade, isso aqui vai ser um array, né? Então, vamos ver o que ele vai retornar aqui quando chamar o PHP Unit. Vamos lá. Teste TTO, teste. Olha, até especifica aqui que não conseguiu fazer a reflexão. E aí, quando a gente vê aqui que a gente digitou, para a gente fazer esse reflection property, ele espera que a gente passe aqui a classe e a propriedade em questão. Dá uma olhada aqui no Google. Na verdade, eu estava fazendo aqui a reflection errada. É a reflection class que a gente precisa. Então, fazendo aqui um reflection class, eu tenho aí toda a reflexão da classe. E fazendo agora da maneira correta, eu posso trocar aqui isso aqui por this. E aí, agora executando, a gente tem aí toda a reflexão, contendo todas as propriedades, todos os métodos dessa classe. O que nesse momento interessa é as propriedades. Por quê? Porque eu quero pegar cada uma dessas propriedades e depois a gente quer pegar o valor atribuído a cada uma delas, para poder gerar aquele toArray ali de cima. Então, posso fazer um for each aqui, pegando as propriedades, onde eu tenho as properties. Observa que aqui a propriedade é o tipo reflection property, né? Dentro dessa property, eu tenho o getName. Seria o nome da propriedade que a gente tem atribuída lá na classe. Então, a gente pode chamar isso aqui de key. Se eu já tenho a classe, eu poderia só pegar aqui o valor atribuído nessa propriedade. E aí observa que eu tenho aqui o nome da propriedade e o valor dela atribuído lá na classe. Significa que eu posso fazer então um item aqui, que vai ser o meu toArray no final. Posso botar aqui como a chave e o valor. E por fim eu retorno esse nosso item. Fazendo que a gente tenha... Deixa eu até dar um DD aqui nele para a gente ver. Ó, eu tenho um array agora contendo cada uma das propriedades com seus respectivos valores. Então, para cada um dos objetos aí que quiser fazer uso desse DTO, ele pode só estender essa classe, né? E aí já vai ter o toArray implementado. Observe que a gente tem aqui um detalhezinho, que esse nosso código aqui retornou a nossa propriedade como sendo camel case. E, na verdade, a gente precisava ter ali uma propriedade no tipo snake. Então, vamos estar criando aqui uma classezinha um pouquinho diferente, já que a gente vai utilizar isso aqui por mais vezes. Então, vamos criar aqui um str. E essa classe str vai ser capaz de ter um método snake, onde eu passo um valor do tipo string. Posso passar aqui, por exemplo, value. E a gente vai aplicar o snake nessa propriedade que está sendo passada. Eu vou até colocar Eu até vou colocar esse snake aqui como estático, para a gente poder ter a chamada dela mais simplificada.
O resultado dela vai ser uma string. E como é que a gente pode fazer? Vamos procurar aqui na internet uma transformação de snake. Vamos procurar um aqui. Ó, aí achei aqui uma implementação. Podemos copiar essa aqui. E aí só fazer o return desse cara. Aqui vamos substituir pelo nosso value. E ainda a gente tem um underline aqui, provavelmente é o delimitador. Então, vamos só trocar aqui para a gente ter isso aí como variável, tá? Vou até botar ele como default, como sendo o underline mesmo. Dessa forma a gente consegue fazer aqui o snake e aí a gente consegue fazer a chave corretamente. Vamos dar uma visualizada aqui como é que ficou o item. E aí o Bankcode ficou com o underline corretamente. E agora a gente tem o nosso toArray aí sendo dinâmico, sendo configurado. Só fazer aqui as importações corretamente, eliminar aqui esses comentários, fazer uns ajustes finos aqui. Não precisamos disso. E agora a gente tem a nossa classe implementada. Vamos só renomear aqui para Reflection.